Sejam bem-vindos no meu canal, meu nome é Jaciara e esse é um canal de literatura. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o joinha, se inscreve no canal, que eu posto vídeo aqui no canal sobre esse tipo de coisa, né? Resenhas, unboxing. E o vídeo de hoje eu vou indicar dois livros, duas obras literárias para vocês maravilhosas, que são diferentes, mas ao mesmo tempo elas se interligam. Por quê? São narrativas que contam histórias da mesma época, vamos dizer assim, né? Mas sobre perspectivas e escritas diferentes. Uma narrada por uma menina, né, em forma de diário, e a outra traz um narrador que é a morte. Então, o livro é narrado pelo olhar da morte. Então você já vê que é uma escrita diferente, para que vocês fiquem com um gostinho, fiquem querendo ler essa obra, já que eu amo tanto ler e eu amo mostrar para vocês. Sobre essas duas obras muito boas, muito marcantes, e porque vocês têm que ler essas obras para ontem. Vou falar sobre o Diário de Anne Frank, que quando eu li esse livro me marcou muito. Por quê? Primeiro que você vai conhecer a perspectiva dessa menina que viveu na guerra. O livro é escrito em forma de diário, então ela vai contar as experiências do dia a dia e tal, como começou a guerra, o que eles passavam, o que os judeus, né, passavam, já que ela é uma judia. Então ela vai falar tudo isso aqui nesse livro, né, nessa obra. Vou ler a sinopse para vocês do livro. É a história real de uma garota judia de 13 anos. Ficou escondida com sua família durante a ocupação nazista da Holanda. O nome dela era Annelies Mary Frank. Acho que é assim. Nasceu em 12 de junho de 1929, na Alemanha, e morreu em um campo de concentração pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Foi escondida no último andar de um prédio que Anne Frank escreveu durante mais de 2 anos, um dos registros mais detalhados do dia a dia daquela fase em que os nazistas, liderados por Hitler, espalharam o horror entre seus perseguidos, né? Os seus perseguidos, que eram os judeus, como Anne, todos que eles consideravam que não se encaixavam no ideal deles, né? Que não se encaixava, eles eram contra. Os judeus, os negros, os homossexuais, eles eram contra tudo que fosse diferente deles. Então, tem uma citação lá do livro que eu amo, que Anne diz assim: os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Então, você percebe que uma menina, ela tem toda uma percepção, assim, uma reflexão também. Ela vai contar dos desafios dela aqui na obra. Então você vai conhecer esse lado, né? A Anne menina, a Anne entrando na adolescência. O livro também vai mostrar que a guerra, ela não começa assim do nada. Ela vai aos poucos se infiltrando ali na sociedade, com preconceito, tirando os direitos, os poucos direitos que a população tem, eles vão tirando aos pouquinhos, e com isso vai deixando com que eles fiquem fragilizados, né? Com que a população fique fragilizada. Então ela vai contando aqui no livro, né, que de início os judeus eles começaram a sofrer o preconceito, né? Porque eles tinham que andar com a estrela, né, a estrela de Davi, no peito, para simbolizar que eles eram judeus. Eles foram proibidos de ir para qualquer escola que não fosse uma escola judia, proibidos de andar em qualquer tipo de transporte, né, transporte público e tal, eles não podiam.
Então percebe como os direitos deles foram sendo tirados aos poucos até chegar ao ápice, né? O momento que eles foram perseguidos com mais força, assim, de forma mais aberta, entende? Então foi uma coisa que foi aos poucos até chegar o momento lá dos campos de concentração, que foi uma coisa terrível. Quem não sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, deu uma pesquisada sobre os campos de concentração, que eram coisas terríveis e tal, e tudo que essas pessoas sofreram, né? Essa menina, a sua família, que ficou escondida lá nesse lugar, mesmo tendo a ajuda de algumas pessoas que ajudavam eles, então ela sofreu muito com isso. E ela vai passar tudo isso com a sua família e a outra família que também se abrigou no mesmo lugar que eles. As dificuldades que eles enfrentavam, a questão de comida e tal, como eles racionavam a comida lá nesse canto, como eles ficavam sabendo das notícias, o que acontecia no mundo lá fora, o quanto que ela esperou, o quanto que ela quis tanto que essa guerra acabasse. Essa segunda obra é um pouco diferente, ela tem um mesmo assim tema, né, que é da guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas ela é um pouquinho diferente. Por quê? A menina que roubava livros desse escritor aqui, Marcos, acho que é Marcos Suzaki, eu não sei falar o nome dele, mas tá aí, ó. Esse livro ele é contado sobre a perspectiva da morte, então você já vê que tem uma coisa assim bem diferente, né? Vai trazer a história sobre a perspectiva da morte, o olhar da morte para os humanos, e ela vai contar a história dessa menina, que ela vivia nesse período aí. E ao contrário da Anne, essa menina aqui, ela era... não era judia, ela era uma menina que vivia na Alemanha, ela não sofreu nenhum tipo de perseguição com ela em si. Então ela foi deixada na casa de um casal para ser criada por eles. Ela sofreu muito no início para se acostumar, para se adaptar a essa nova vida e tal. E o que acontece é que durante a história ela vai falar da infância dela e tal, até porque é o olhar de uma menina, né? E esse livro traz uma coisa assim muito, muito interessante, o quanto a importância do livro teve na vida dessa menina, o quanto o livro ajudou ela a passar e a superar várias dificuldades e superar esse momento da guerra, como o livro ajudou ela, né? Inicialmente ela não sabia ler, e o pai dela, que criava ela, acho que o nome dele era Huberman, eu não lembro agora, mas se eu lembrar eu coloco aí, era Huberman, acho, se eu não me engano. Então o pai dela ajudou muito a ela nesse momento, ele ensinou a ela, ele foi devagarzinho ajudando ela, e ela foi aprendendo a ler, uma coisa muito linda. E por que o título A Menina que Roubava Livros? Porque o primeiro livro dela foi roubado, que foi um livro até de um coveiro. E depois desse livro ela não parou mais, ela pegou um livro que estava numa das grandes fogueiras que teve, né, na Segunda Guerra Mundial. Hitler não tolerava a literatura e tal, então teve grandes fogueiras de livros. Então num desses episódios a menina ela rouba um desses livros, né, tira lá da fogueira antes que fosse queimado, sem que ninguém percebesse, né? Porque se ela fosse pega fazendo tal ato, ela era condenada por isso, entendeu? Então ela consegue resgatar um livro lá da fogueira e leva para sua casa. Então ela começa a se deleitar com a leitura, com a literatura, através dos livros. E a mãe dela, a mãe de criação, né, que ficou criando ela, então ela lavava roupas para ganhar dinheiro, para eles se manterem. Então a menina ajudava eles
fazendo essas entregas. Em uma dessas entregas, e nessa casa dessa mulher, ela descobre uma grande biblioteca, coisa que era proibida, né? Livros, a literatura é proibida, então ela fica muito, muito encantada quando ela vê aquela estante de livros e tal. E eu entendo ela, porque se fosse eu ia ficar doidinha vendo aquelas estantes gigantes cheias de livros. Então, para uma menina curiosa, que aprendeu a ler, que gosta da leitura, que está aprendendo a ler, então isso é o paraíso, né? Então, ela começou a entrar, né, no escondido na casa dessa mulher, ia levar um livro desses para ler. Então, ela levava e depois trazia de volta escondido e pegava outro livro diferente. E durante a história, né, ela conta as aventuras que ela vivia com seu amigo, que agora eu não lembro o nome dele, amiga dele, então ela viveu muitas coisas com ele. E no livro fala sobre isso, fala muito mais, inclusive aqui tem um filme, A Menina que Roubava Livros, que é muito bom também, mas o livro é muito mais interessante, porque ele conta muito mais coisas, muito mais detalhes e tal. Então eu sugiro que vocês leiam primeiro o livro, para depois assistir o filme, mas o filme também é muito bom. Aí acontece uma coisa, né, inesperada lá, que é a chegada de um judeu nessa casa, né, nessa família, que vai mudar todo o rumo da história, vai fazer com que eles tenham atitudes, né, façam coisas para não parecerem, para não serem suspeitos, porque vocês sabem, né, que no período da Segunda Guerra Mundial, né, na Alemanha, você abrigar um judeu na sua casa era uma sentença de morte. Então, eles abrigaram um judeu na casa deles. E a menina vai contar como foi. Ela cria um laço, uma amizade muito grande com esse judeu. E acontece muitas coisas aqui, muitas coisas, até porque o livro é grande. Eu queria contar mais coisas para vocês, mas eu queria que vocês desse uma chance para esse livro, fossem ler ele, porque ele é muito incrível, muito maravilhoso. E ele vai ser contado pela perspectiva da morte, como eu já falei. Então, você vai ter esse olhar dele, né, que a morte não é humano, então ele vai olhar para aqueles seres humanos, para aquelas pessoas, e vai falar sobre a história daquela menina, o judeu que morou na casa dela e tal. O que aconteceu, né? As guerras, as mortes. Então, é um livro muito incrível, muito maravilhoso. 2 dicas de leitura para vocês, que tem a ver um com o outro, né? Que essa é uma judia que passou pela Segunda Guerra Mundial. Esse livro da menina que roubava livros também, que é muito interessante, mas aqui você vai ver outra perspectiva, né? A menina que conviveu com um judeu na sua casa, a forma de escrita também desse autor é diferente. Aqui já é uma escrita tipo de diário, que a menina vai falando das suas experiências e tal. Então são 2 leituras totalmente diferentes, que eu indico muito para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e tchau, até o próximo.